Também. Nesse tempo ninguém anda, é impressionante. Muda, né? Não sei porquê. Hoje a gente vai falar então sobre esse capítulo, né? 22 do Pão Nosso, Inconstantes. Que Emmanuel se baseou numa passagem que está em Tiago, onde ele fala sobre a dúvida, sobre, né, a descrença, sobre a falta de fé. E Emmanuel intitula como inconstante. Então hoje a gente vai falar sobre essa passagem evangélica. Vou falar um pouquinho do contexto em que Tiago escreveu, né, a epístola. Vou falar sobre a perseverança, que é a grande lição desse capítulo. E eu vou finalizar com a parábola da casa edificada sobre a rocha. Mas eu vou até pegar o livro. Ontem você me lembrou do livro? Ai, que beleza. Esse livro é ótimo, né? Eu tenho o volume 2, não tem a parábola dos talentos. Quando você terminar, a gente pode trocar. Mas é do projeto Espiritizar, então parábolas terapêuticas. Então, o autor aqui, que é o Alírio Cerqueira, pega uma parábola, aqui tem quantas parábolas? 13 parábolas, e ele desenvolve, explica com muito detalhes, com uma riqueza de detalhes impressionante. É muito legal. E então, para estudar a parábola da casa edificada sobre a rocha, eu usei esse livro. Então, que passagem que é essa que Emmanuel começa esse capítulo, né? Então, essa passagem. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, o que ele quis dizer com isso, né? Quem que é esse que duvida? Né? Ele está falando aqui do descrente, né? Do inconstante, do infiel, né? Que fica como um barco solto no oceano, né? Com uma onda no oceano, que o vento vai levando de um lado para o outro, né? Que não tem uma meta, que não tem um objetivo, que não tem a certeza do que está vindo, né? No futuro. Para dar um contexto aqui da epístola de Tiago, né, em que situação que ele escreveu essas cartas, né? Onde que foi? Qual que era o objetivo dele? Então foi dirigido aos judeus da dispersão. Quem eram esses judeus da dispersão? Os judeus, foi um povo muito perseguido e eles foram expulsos diversas vezes das terras, né? E ele escreveu para esses judeus que estavam sendo expulsos naquela época, por volta de 40 depois de Cristo, 40 ou 60 depois de Cristo. Então, ele se apresenta, o primeiro versículo do primeiro capítulo, ele se apresenta, Tiago, né? Eu sou Tiago, que estou escrevendo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que andam dispersas, esses judeus que estavam, né, sendo expulsos da terra deles. Saúde. Então, ele está saudando esse povo, para quem ele escreve. Existe ainda incerteza de quem que é o autor dessa epístola, se é o Tiago maior ou menor. Acredita-se que é o menor, que uns falam que é irmão de Cristo, mas na verdade falam que é primo de Cristo, e ele acabou se convertendo depois da ressurreição de Jesus. E o objetivo dessas cartas era ressaltar os deveres práticos da vida cristã. Então, um cristão, quais são os deveres do cristão? O que Jesus veio nos ensinar? O maior mandamento é o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele veio, mas, né, praticamente, como que a gente faz isso? Às vezes é muito fácil a gente falar, e aí ele vem mostrar os deveres práticos dessa vida cristã, né, da pessoa que se diz cristã. E ele incentiva esses judeus da dispersão a continuar nessa fé cristã. Então não desistam, né? É uma carta de motivação para eles. Ele fala muito sobre a relação fé e obras, né? Que a fé sem obras não tem valor nenhum. E ele faz um alerta aos formalismos, né, desnecessários, ao fanatismo, né, aquela fé cega que não pensa com a razão, a crueldade que havia, né, entre ricos e pobres, a falsidade, mentira,
né, falar sobre, ou um alerta sobre o partidarismo, maledicência, né, fofoca, falar mal do outro, arrogância, opressão. E a grande lição que Tiago deixa é sobre paciência. E paciência em todos os momentos da nossa vida. Em particular para aquele momento que os judeus estavam passando, né? Então, na provocação, quanto que eles não estavam sendo provocados? Não, provação, né? Quantos eles não estavam sendo, né, passando por uma prova naquele momento, né? Nas boas ações, quanto de paciência que a gente também não precisa quando faz boas ações, quando vai fazer caridade. Sobre provocações, né? Paciência na opressão que esses judeus estavam sofrendo na época, paciência na perseguição. E a gente tem paciência, quando a gente caminha e tem paciência, né? Tudo ocorre bem mais calmamente, né? E quando a gente tem fé no futuro, a gente consegue ter paciência. Quando a gente não tem, quando a gente tem incerteza, quando a gente é descrente, essa paciência já foi embora há muito tempo, né? E aí a dúvida, né? Que dúvida é essa que Tiago fala? Então, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E aí vem o questionamento, mas a dúvida é ruim? Será que dúvida que ele está falando, né? Então, aquela dúvida que a gente tem para progredir, por exemplo, né, a criação, quem inventou, né, o inventor do avião, ele teve muitas dúvidas, muitos questionamentos. Como que eu posso fazer uma máquina que voa? Né, o descobrimento das curas de doenças, vacinas, né, a tecnologia que a gente tem hoje em dia, todo o progresso, né, científico e filosófico, né, o questionamento que a gente tem, de onde vim, para onde vou, esse questionamento e dúvidas que a gente tem sobre a gente, esses tipos de dúvidas são legítimas, né? A gente precisa ter essas dúvidas para a gente conseguir prosseguir. Então, quando essas dúvidas são nascidas de corações sinceros e operosos, ela incentiva o progresso, ela incentiva a ciência, a filosofia. Então, essa dúvida é importante para a gente, né? Só que quando ela é oriunda da leviandade, né, da imprudência, da falta de reflexão, né, da inconstância, dessa descrença, então é a ausência de fé, né? É a ausência da fé na providência divina, é a ausência de fé de que, né, o futuro que nos espera é maravilhoso. Então é dessa dúvida, da falta de fé, da inconstância, né, da imprudência, que Tiago fala aqui e que Emmanuel vem discorrer. Então, Emmanuel intitula esse capítulo como inconstante. E aí, o que é inconstante? É involúvel, né, que não é fiel, incerto, duvidoso, né? E aí ele, né, como o Tiago ele colocou aqui, né, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, Emmanuel coloca, né, os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada, né, de uma para outra parte. Então, no lugar de duvidosos, ele colocou a palavra inconstante, né? Então, aquele que não crê, que não sabe o que espera no futuro, né? Que não tem uma meta, ele fica como, né, a onda no mar, né? Perdido no mar, indo para lá e para cá, sem um rumo, sem um objetivo. E essa mesma passagem que está em Tiago, capítulo 1, versículo 6, a gente encontra também em Fonte Viva, no capítulo 165. A mesma passagem, né? Aquele que duvida, que é como uma onda no mar, que o vento leva de um lado para o outro. E Emmanuel, dessa vez, intitula como Não Duvides. E ele fala, né, nesse capítulo de Fonte Viva, né, que nos nossos atos, né, em tudo que a gente vai fazer de fé e de esperança, que a gente não permita essa dúvida fique entre, né, a nossa necessidade de caminhar, né, com o poder do Senhor. O que acontece com essa dúvida? Ela nos dá insegurança, né, não permite que a gente siga em frente. Né, a gente sempre dá, né, não sai do lugar, a gente se acomoda quando surge essa dúvida. Então, que essa dúvida, essa insegurança
não nos deixe entre a necessidade de agir e ter a confiança de que Deus, né, sendo Pai Todo-Poderoso, não vai nos faltar nunca. Então, eu encontrei essa passagem nesses 2 livros de Emmanuel. E aí a lição que eu tirei desses 2 capítulos, né, do Pão Nosso e da Fonte Viva, é a perseverança, é não desistir, é continuar caminhando sempre. E o que é a perseverança? É o trabalho e a dedicação. Né? Então, qual que é a minha meta? Né? É passar no vestibular? Né? Tem o trabalho e a dedicação. O trabalho, né, da gente ter que ir no cursinho, fazer as provas, estudar. E a dedicação, né, de ser um aluno dedicado. O que eu quero prestar? O que eu preciso estudar? Seja achar um trabalho novo. O que eu preciso para encontrar um trabalho novo? Né? Pesquisar, né, ficar na internet procurando, me especializar, né, criar uma nova especialização. A perseverança exige trabalho e exige dedicação. E a gente sempre tem que ter uma meta, né? Qual que é a meta de cada um de nós aqui? Né? Cada um tem uma meta particular, mas a meta que a gente tem em comum é um dia a gente chegar à perfeição, a gente ser feliz. E o que a gente está fazendo para atingir esse progresso, para atingir essa meta? A gente tem que dar o nosso melhor em qualquer coisa que a gente faça. Aquele vídeo do Haroldo, né, que a Ana passou, que depois você divulgou no WhatsApp, fala sobre isso, né? O que você fizer, faça o seu melhor, não importa o que você está fazendo. Ele dá o exemplo, né? Você é um músico, seja um bom músico, né? Dê o melhor de si. Então, mas tudo isso exige trabalho, exige dedicação, né? Não adianta a gente querer fazer o melhor e ficar sentado no sofá esperando que aconteça uma mágica. Não, exige muito esforço da nossa parte, isso depende de cada um de nós, né? Então, ele fala, a perseverança é um requisito essencial para o êxito em qualquer empreendimento, qualquer empreitada aí na nossa vida. E a gente só vai ter perseverança se a gente acreditar que o resultado, né, que a gente vai obter um resultado. Eu fico com meu filho, né, em casa. E agora a gente está fazendo potty training, né? Tô treinando ele faz muito tempo, desde que ele fez 2 anos, ele já está com 2 anos e meio. Então ele é altos e baixos, né? É uma paciência que você tem que ter. E ele tinha ficado bem, daí aconteceu um negócio na nossa vida, né? Saiu, aí agora a gente vai em um lugar público, ele tem medo daqueles automáticos, é uma persistência, né? É uma perseverança sem fim. Mas, gente, não é que eu acredito que vai dar certo, eu sei que ele é capaz de aprender, eu sei que ele é capaz de entender que ele consegue ir pro banheiro e fazer o que ele precisa fazer lá. Gozado que o número 2 ele faz perfeitinho, sempre pede. O número 1 que vaza, que todo mundo fala que é ao contrário, né? Que é o mais difícil. Mas eu sei que vai dar certo. Então, quando a gente sabe, não simplesmente acredita, quando a gente sabe que o final a gente vai colher coisas boas, a gente consegue perseverar, trabalhar e se dedicar, né? E tem que ter paciência, calma, dedicação e tudo, várias coisas, né? Então, a perseverança, por que ela é importante? Né? Tô sendo repetitiva, talvez, né? Ela vai ajudar a gente a superar os obstáculos, né? Nos momentos que a gente precisa estar fortalecido. E o que são esses obstáculos? A gente vive num planeta ainda de provas e expiações, a gente sabe que está passando por uma fase de transformação e que ele vai virar um planeta de regeneração, mas ainda assim a gente erra mais do que acerta. E esses obstáculos são as provas e as expiações, né? As provas são os obstáculos que a gente tem, né, pra gente
mostrar que a gente sabe, né? Mas às vezes a gente erra ao fazer essa prova. E quando a gente erra, a gente tem que fazer de novo. E aí vem a expiação. Então, se a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Então, esses obstáculos são oportunidades que Deus nos proporciona para buscarmos soluções, né, para os conflitos na nossa vida. É um momento de aprendizado. Por que eu estou passando por isso? O que eu vou aprender com esse obstáculo? É uma reparação de um erro do passado. Então, só tem coisa boa, né? Por mais que a gente ache que está sofrendo agora nesse momento, a gente sabe que no futuro a gente vai colher coisas boas, né? A gente está aprendendo, a gente está se aprimorando, a gente está dando um passo atrás do outro devagar para o progresso, mas a gente está caminhando. Mas a gente tem que acertar, né? Então as provas estão aí para a gente, são oportunidades que Deus nos dá para a gente poder acertar. E eu estava estudando esse tema, veio esse exemplo, né, de uma árvore de fruta. A árvore com fruta é o presente de Deus, né? A árvore está lá. A gente plantar, ela vai dar a fruta. Mas o que exige? Exige, né, que o cuidado da pessoa que vai lá plantar, precisa que regue, precisa que de um adubo, de uma terra boa. Precisa que algumas frutas precisam né, de um saquinho para envolver a fruta para nenhum bichinho ir lá e comer. Então precisa do quê? De cuidado. E por que se faz tudo isso? Porque tem a certeza que vai colher bons frutos. Não simplesmente acredita. Sabe que se fazendo tudo isso, vai colher bons frutos. A nossa vida é presente de Deus. Como que a gente está cuidando dela? A gente está fazendo o nosso melhor? A gente está se cuidando? Né? A gente está aproveitando as oportunidades que a vida nos dá, que Deus nos dá, para aprender e para se tornar melhor? E aí imagina esse presente de Deus, né? De novo a árvore. Se plantar, né? Talvez ela cresça, dê frutos, mas e se não cuidar? Né? Aquele que não crê, que não sabe que vai dar bons frutos, não vai cuidar. Né? Aquele que é descrente, não cuida, porque não sabe que resultado que vai ter. E o que vai colher, né? Não vai colher frutos bons. Então é uma reflexão, né, que eu peço para cada um fazer. Né? O que a gente está fazendo com essa oportunidade que Deus nos dá? Com esse presente que Deus nos deu, né? Com essa oportunidade de reencarnação, né? Uma oportunidade de mais uma vez estar aqui para reparar nossos erros do passado. E a gente está perseverando o suficiente, trabalhando com dedicação para atingir, né, o que a gente se comprometeu a trabalhar, se comprometeu a fazer. E algumas pessoas ainda podem falar, né? Mas, poxa vida, eu não lembro que foi, né, que eu me comprometi quando eu estava, né, no mundo espiritual. Não importa. Faça o seu melhor. Fazendo o seu melhor, você vai cumprir a sua missão. Não se preocupe em saber qual que é a missão que é a sua, né? Então, como que a gente procede na luta? Então, sabendo, tendo essa compreensão, né, de que cada obstáculo é uma oportunidade de aprender, a gente caminha, a gente consegue ir para frente, né? Um passo de cada vez, trabalhando com dedicação, com amor, com perseverança, né? E aí, como que a gente faz para caminhar com êxito, né? Sem vacilação, né? Essa perseverança que a gente tem. A gente sabe que Cristo veio aqui, né? Ele veio falar sobre amor. E quando perguntaram para ele, né? Qual que é o maior mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para a gente caminhar com êxito, sem vacilação, que nem eu disse, né, agora há pouco, a gente não sabe qual que é a nossa missão. Mas se a gente amar, se a gente aprender a cada
cada obstáculo que a gente tiver na nossa vida, a gente aprender com esse obstáculo. E se a gente servir, né? Servir, amar o próximo como si mesmo, né? Doar, ser caridoso, a gente vai conseguir caminhar com êxito. Então, e nesse capítulo, né, fala da caridade não há salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte, né? Como que a gente pode amar a Deus se a gente não ama nosso irmão, né? Ou se a gente não ama nosso próximo? Sendo nosso próximo, nosso irmão, porque nós todos somos filhos de Deus. Um pai gostaria de ver filhos brigando, né, se dando mal, não respeitando, não se amando? Jamais. Deus, como sendo pai de todos nós, e nós sendo irmãos espirituais, Ele quer que a gente se ame. E amando o próximo, estou servindo ao próximo, estou respeitando, né? Estou sendo caridoso, estou compreendendo as dificuldades que ele está passando, assim como ele compreende as minhas dificuldades. E aí, né, surge aquela, né, dúvida, né, quando a gente passa por dificuldades, né, quando a vida não parece não ter mais sentido, o que a gente faz? A gente pede auxílio, né, às vezes, sempre vem, às vezes não vem da maneira que a gente espera, né, que dê para palpar, que seja material, mas vem com um amparo, um amigo, uma assistência, né? Busque a orientação do Mestre Jesus. Uma vez aqui no SSS, uma das nossas amigas falou, mas ver Jesus é tão difícil, como eu, um ser imperfeito, posso me comparar com ele, um ser perfeito, é muito difícil ainda. Então, se compara com você mesmo, como hoje, a Daniela hoje é melhor do que a Daniela ontem. Qual que é o progresso que eu fiz? Isso é muito importante. Isso é muito importante até com as crianças, que hoje em dia, né, nas escolas, essa coisa de competitividade deixa as crianças até enlouquecidas, né? Eu preciso ler 1000 páginas por semana do livro, não sei o quê, e ficam lá competindo. Mas espera aí, como você hoje foi melhor do que ontem? Melhor do que anteontem? Né? Faça uma reflexão interior, ao invés de ficar comparando com as outras pessoas. Eu não sei quais cada um passa por dificuldades, experiências diferentes, né? Eu não posso comparar a minha vida com a do próximo, mas eu posso comparar com a minha mesmo, né? Como eu fui ontem, como eu fui anteontem. Então, busque a orientação do Mestre Jesus. O que será que ele faria? Reze e peça auxílio, né? Ore, peça fé, peça confiança. E ajuda virá. Nunca deixe de fazer o bem e jamais duvide da sua força. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, que é uma mensagem do Espírito Protetor. E ele fala, né, que se cada um de nós soubesse do tamanho da força que a gente tem, a gente realizaria tantas coisas que hoje em dia a gente chama de prodígios, né? Mas que não passa de um desenvolvimento das nossas faculdades. Então, quanto que a gente não duvida, né, descrê, né? Quanto que a gente é inconstante. Se a gente fosse, né, mais certos das nossas forças, mais confiantes de nós mesmos, mais seguros, quanta coisa que a gente não poderia fazer, né? E isso vem, não sou eu falando, né? É um espírito, né? Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quisessem, por vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, o que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, não duvide da sua capacidade, né? Saiba que você é capaz de sempre seguir em frente, de sempre atingir o que você se comprometeu a fazer. E aí, lembrar da calma
e a paciência, né? A calma e a paciência, ela anda lado a lado da perseverança, né? Do que adianta você caminhar, persistir, mas tá irritado. A paciência, então, se você não tiver paciência, você não tem perseverança, né? Porque você já vai desistir no primeiro obstáculo que aparece. Então, lembrar da calma e da paciência, que são qualidades que a gente precisa trabalhar para conseguir perseverar e para conseguir seguir em frente, né? Então, ela vai ajudar a desenvolver habilidades que precisamos. E as desculpas, né? Que a gente é cheio de desculpas. Não, hoje não consigo, porque não sei, hoje eu tô com uma dor de garganta, não consigo me melhorar, é muito difícil. Deixar de ser orgulhoso é muito difícil, a minha preguiça. Então você pode dar desculpa ou você pode progredir, né? É sua escolha. Então as desculpas não servem para resolver nenhum problema. Pelo contrário, né? Você só vai estar adiando o seu progresso. E aí, como que vai ser a oportunidade que você vai ter de novo? Será que você vai ter a mesma oportunidade que você está tendo agora para conseguir progredir? Né? O meu marido às vezes fala, né? Mas você, sendo espírita, você acredita que você tem uma próxima oportunidade, então você não vai fazer o seu melhor agora, porque você sabe que você vai ter uma outra chance. Mas será que eu vou ter a mesma oportunidade que eu tive nessa vida? E todo bem que eu deixei de fazer, como que eu vou pagar isso, né? Como que vai ser esse resgate no futuro? Então não é simples assim, né? Não é só porque eu acredito que exista reencarnação é que eu vou deixar para depois de fazer as coisas. Não, agora é a hora. Agora é a hora da gente progredir. Agora é a hora de fazer melhor. E quem persevera atinge as metas, atinge os sonhos, né? Exige luta, exige trabalho, exige dedicação, estudo, exige calma, paciência. Mas a gente consegue atingir nossos sonhos e objetivos. E aí quando a gente faz essa reflexão, nessa viagem no tempo, e aí a gente percebe que a nossa vida é o quê? É um reflexo de tudo que a gente aprendeu, né? De todas as experiências que a gente adquire, né? E de todo o esforço que fizemos para nos manter firmes em nossos ideais. Então, quais foram as metas que a gente, né? Todo ano a gente gosta de fazer novas metas, né? Qual foi a meta que a gente se comprometeu a fazer? Faz uma reflexão. Eu já fiz muitas vezes a mesma meta, né? Emagrecer, fazer exercício, essas metas sempre estão na minha lista de ano novo. E aí eu faço uma reflexão no final do ano. Será que eu cumpri? Como que eu cumpri? Eu deixei de cumprir? Então, essa reflexão é importante para a gente sempre fazer e pensar, né? Como que hoje eu tô melhor do que ontem? Será que hoje eu tô melhor que ontem, né? Como que eu posso ultrapassar esses obstáculos? Quais são os defeitos que eu preciso, né, trabalhar para eliminar? É o orgulho, é egoísmo, é falta de paciência, é falta de humildade, é falta de perseverança, é a descrença, né? É a falta de fé. E a perseverança, ela é a base da vitória, né? No capítulo 124 do Fonte Viva, né, que é intitulado Não Te Canses, Emmanuel, ele discorre em cima dessa passagem de Paulo, que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos desanimemos de fazer o bem. Né? Então, toda vez que tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Ao seu tempo, ceifaremos. Então, ao seu tempo, a gente vai colher essas boas coisas que a gente plantou. Se a gente não desanimar. Se antes disso a gente não desfalecer. Então, que a gente possa fazer, nunca desanimar, não canse, né, de fazer o bem em todas as oportunidades que a gente tiver, né? Persevere.
E essa eu achei muito, tá comprido aí para vocês lerem, mas eu achei muito interessante isso que eu tirei desse site, mundoespírita.com.br. Dê sempre aos outros o seu melhor, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, dê sempre aos outros o seu melhor. Ame como gostaria de ser amado, como o Mestre Jesus nos ensinou. Ninguém veio ao mundo a passeio, né? Ninguém está aqui a passeio, de férias, né? Só curtindo. A gente está aqui para aprender. A gente sabe que o planeta Terra é uma escola, é um hospital. Principalmente a amar ao próximo, a compreender as limitações, né? Porque quando a gente compreende as nossas limitações, a gente consegue, quando a gente compreende a limitação do próximo, a gente consegue amar e a gente consegue ser compreendido. E tem que trabalhar, né? Tem que se dedicar para a gente conseguir fazer o nosso melhor, para a gente conseguir amar ao próximo, para a gente conseguir aprender, né? Para a gente conseguir evoluir tanto intelectual quanto moralmente. E aí vou encerrar falando sobre a casa edificada sobre a rocha. Então, deixa eu ler aqui. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 47 e 49. E está em Mateus também, no capítulo 7, versículo 24 a 27. E eu vou ler o que está em Lucas. Qualquer que venha a mim, isso é Jesus falando, né? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e a pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Leva trabalho para a gente construir uma casa numa rocha? Leva, né? Porque é sólido, precisa cavar, tem que ter alicerces fundos, né? Muito mais fácil montar uma casa na areia, talvez, se bem que ela vai ficar assim, né, balançando. E o que é essa casa? É a nossa vida. E a gente está colocando, qual que é a fundação, qual que é a base da nossa vida? É a areia, né, que a gente fica lá balançando, que a gente duvida, né, tá uma hora, né, caindo para um lado, outra hora caindo para o outro. Será que a gente está que nem a onda do mar, que uma hora vai para um lado, para outro? E aí, a casa é a nossa vida, os alicerces bem fundo, o que eles são, né? São os conhecimentos da verdade universal, da verdade interior. São esses alicerces que vão nos ajudar na autotransformação. São eles que vão nos ajudar a ultrapassar qualquer obstáculo que a gente tiver. Eles que vão nos ajudar a perseverar. Porque daí a gente sabe, a gente conhece, a gente tem certeza do futuro, do que o futuro nos espera, né? A rocha, o que é a rocha? É algo sólido, né? É uma verdade, é essa verdade universal que ela é imutável. É a verdade divina. E a enchente são as provas e expiações. E essas provas e expiações, elas estão nos derrubando? Porque a gente está na casa na areia? Ou a gente continua firme, forte, passando, né, através dessas provas, dessas expiações, com calma, paciência, né, e tendo a certeza de que elas são o aprendizado para a gente? Como que a gente está enfrentando essa enchente, essa enxurrada, essa chuva que vem, que a gente tem, né, no nosso dia a dia, com as nossas dificuldades? Então, eu encerro a palestra de hoje com essa parábola. Espero que todo mundo esteja construindo a casa na rocha, que a gente, quando passar uma enchente, a gente consiga sobreviver. E aqui a bibliografia, né, que eu usei 3 passagens do
de Emmanuel, né? Uma do Pão Nosso e 2 da Fonte Viva, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu usei, não sei se vocês conhecem esse portal Ser, 7 minutos com Emmanuel. E tinha justamente o capítulo 22 do Pão Nosso, que a palestra foi baseada nesse capítulo, e o capítulo 165, que é a mesma passagem de Tiago. E o Haroldo Dutra, que discorreu sobre isso. Foram 7 minutos. Ele lê a passagem e discorre sobre o assunto. É muito legal. E a Bíblia Online, que eu sempre uso, e eu esqueci de colocar parábolas terapêuticas. Muito bom. Ele explica muito bem as parábolas. Agora a gente vai ter o passe. Alguém vai chamar.